Boa noite, amada Igreja de Cristo Jesus, povo abençoado, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz os pentecostais, ó glória. Irmãos, eu enviei para a igreja via WhatsApp os hinos do HCC como parte do louvor desta meditação. Hinos chamados Deus cuidará de ti e que segurança sou de Jesus. Hinos que nos mostram que devemos sempre confiar no Senhor, que devemos sempre basear nossa confiança e descansar no nosso Salvador. O tema para a meditação bíblica de hoje está baseado em duas perguntas que já enviei para vocês via WhatsApp. A primeira pergunta: a morte de um justo é punição? Então, lá no WhatsApp eu perguntei para vocês: se é punição, justifique para você mesmo. Se não é punição, aí vem a segunda pergunta: se a morte de um justo não é punição, quais são os benefícios da morte de um justo? Se não é punição, existe algum benefício? Quais são eles? A divisa está em Deuteronômio, capítulos 32 e 34. Deuteronômio 32, de 49 a 56, diz assim: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como o seu irmão Arão morreu no monte Or e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo, na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deuteronômio 34, versículos 1 a 7, diz assim: então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali, o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade, Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. A priori, meus amados irmãos, esses versículos parecem dizer que Moisés foi punido por ter prevaricado contra Deus nas águas de Meribá. Será mesmo? Existem muitas pessoas que acreditam que a morte é uma punição. E essas pessoas têm mais medo de morrer do que vontade de viver. Essas pessoas,
expressam muito bem o pensamento do líder tibetano Dalai Lama quando afirma: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É assim que o mundo vive. Porém, não deve ser assim a vida de um justo. Um pastor postou no zap da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Pará, que 3 pastores americanos morreram como punição por não respeitarem o coronavírus. O post tem o seguinte título, abre aspas, a ironia do destino, o vírus que pune a ignorância, fecha aspas. Eu copiei o post e perguntei, pastor morrer é punição? Um justo que morre, seja em que situação ocorrer, está sendo punido? Dá para imaginarmos aquele momento sobrenatural em que Deus chama Moisés para dizer-lhes: você vai morrer, Moisés. Já imaginaram? Eu fico imaginando a cara de felicidade de Moisés. Dá para imaginar, irmãos. Você já tentou ir ao Monte Nebo, neste momento especial da vida de um homem que se dedicou zelosamente pela causa divina, sendo até hoje honrado por Deus, inclusive no Monte da Transfiguração, quando aparece junto com Elias para confirmar a obra redentora, milagrosa e espetacular, senão sobrenatural, que seria realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já tentou ir ao Monte Nebo, naquela hora especial relatada em Deuteronômio, para observar o semblante de Moisés? Nas vezes que fui ao Monte Nebo, em leitura e oração das Sagradas Escrituras, pude vislumbrar o gozo, a alegria de Moisés de encerrar seus afazeres nas terras de suas peregrinações. Transita em minha mente a seguinte pergunta imaginária: Moisés, você gostaria de entrar na terra prometida com um povo murmurador ou gostaria de descansar eternamente nos braços do Pai? Que punição foi essa de Moisés? Qual seria a sua resposta se estivesse naquele momento no Monte Nebo? Pessoas que pensam a morte como punição não conhecem as doutrinas básicas da fé cristã. E quando conhecemos as doutrinas básicas da fé cristã, conseguimos viver o presente convictos de nosso futuro. Então, minha amada igreja, povo escolhido, se morrer não é punição, existe algum benefício na morte? Quais são os benefícios da morte? Anote aí. Primeiro lugar, o primeiro benefício da morte está na presença de Cristo imediatamente após a morte. Lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus respondeu ao ladrão na cruz: eu lhe garanto,
hoje você estará comigo no paraíso. Lá em Lucas 16, 22 a 24, fala sobre Lázaro e o rico. E diz assim: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Podemos observar algumas coisas fundamentais da nossa fé, como o fato de que nós reconheceremos as pessoas quando morremos. Aconteceu com Lázaro, ele reconheceu o rico reconheceu Lázaro. O seio de Abraão, relatado na parábola que Jesus conta, é o paraíso. Lázaro foi ao paraíso, enquanto o rico foi ao inferno. Grande dádiva é sabermos que quando morremos, os anjos nos levam, os anjos nos carregam para o paraíso. Isso é punição? Quando você morre, vai imediatamente para Cristo? Que punição é essa? Em segundo lugar, o segundo benefício da morte: gozar as delícias do paraíso recolhido. Que bênção! Nós vamos estar com Cristo no paraíso. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 25, o apóstolo Paulo nos dá esse direcionamento de quanto ele ansiava morrer. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, enquanto a pessoa está viva, ela está trabalhando para Deus. Enquanto Moisés estava vivo, ele estava trabalhando para Deus. Ele iria entrar na terra prometida como trabalho de Deus, mas Deus achou por bem encerrar o seu trabalho. Ele não teria mais o privilégio de trabalhar na terra para Deus, mas ele teve o grande benefício de viver eternamente ao lado de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, o trabalho ou ir para Cristo. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, no corpo, contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Que coisa maravilhosa! Que declaração de que a morte é um grande bem que Deus vai nos proporcionar, é um benefício, porque estaremos imediatamente com o nosso Senhor e com Ele viveremos eternamente. Em 2 Coríntios 12, 2 a 4, o apóstolo Paulo, ele dá uma ideia do lugar para onde nós vamos. Diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, coisas que ao homem não é lícito falar, não é permitido. Então, o apóstolo Paulo foi ao paraíso. O segundo benefício é gozar as delícias do paraíso
recolhido. O apóstolo Paulo foi lá e nos deu o testemunho de que o paraíso é o lugar para onde nós vamos. O paraíso é um lugar de delícias. O paraíso é um lugar de coisas que ele não podia nem se referir. Esse é o paraíso, esse é o lugar para onde nós vamos. Nos deleitar com Cristo, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi isso que ele disse ao ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o apóstolo Paulo disse que ele foi ao paraíso e ouviu coisas inefáveis. Não existem palavras para descrever o que o apóstolo Paulo ouviu. E outras coisas que ele não poderia se referir porque lhe era ilícito falar. É para este lugar que nós vamos. É o segundo benefício da morte do justo. O primeiro benefício da morte do justo é estar imediatamente com Cristo no momento da sua morte. O segundo é gozar das delícias do paraíso. Em terceiro lugar, Apocalipse ainda diz, irmãos, Apocalipse 2,7: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, que somos nós, toda a igreja de Cristo, somos mais que vencedores. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que bênção é a morte de um justo. Em terceiro lugar, em terceiro benefício, participar ativamente da segunda vinda de Cristo. Olha que bênção, que maravilha! Eu, quando morrer, estarei imediatamente com o Senhor Jesus Cristo, que gozarei as delícias do paraíso. O paraíso não é aquela coisa que a gente imagina que seja totalmente sem sentido, né? Tem pessoas que muito sem alegria, é só alegria, é só tocar as coisas. Não, o paraíso é um local que as pessoas, que todos nós iremos conhecer, e que Paulo diz que é o melhor lugar do mundo. E Apocalipse está dizendo que nós, os vencedores, iremos nos regalar. Nós teremos o direito de comer da árvore da vida eterna. Esse é o direito que nós já temos. E o terceiro benefício, o terceiro lugar, é participar ativamente da segunda vinda de Cristo. Olha que maravilha, irmãos. É participarmos juntamente com Cristo. Ele vem à terra pela segunda vez e vai trazer aqueles que morreram. Então quem está aqui está na batalha. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso na perspectiva de que ele estaria aqui. Mas ele não estará aqui, ele virá com Jesus. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, vai nos dar a orientação necessária a respeito dessa participação. Quando o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que estão mortos, ou quanto aos que estão morrendo, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, nesse preâmbulo de Tessalonicenses, do capítulo 4, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos estar tristes com a morte. Esse post que eu recebi de um pastor relatando que 3 pastores americanos morreram como punição porque não estavam nem aí para o coronavírus, quer dizer, o coronavírus tem mais poder do que Deus. Esses pastores estão na glória de Deus, Deus os premiou, levando-os para a sua presença, imediatamente após a sua morte, e eles estão gozando os privilégios e as delícias do paraíso. E aí eles virão com Jesus porque eles já estão mortos, e os mortos virão com Jesus. Diz o apóstolo Paulo: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, ou a sua vinda, e juntamente com ele, aqueles que neles estão mortos, que neles dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, aí Paulo estava vivo, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos
os que estão mortos, os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ó glória! Depois disso, o que estivermos vivos, se estivermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Que maravilha! Que obra maravilhosa que Jesus fará na sua segunda vinda. E as pessoas ficam acreditando no arrebatamento secreto, quando a Bíblia diz que Jesus vai aparecer e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Irmãos, existem ainda outros benefícios da morte. Ainda existem, além desses 3 que nós enumeramos, sim, inúmeros benefícios que a morte trará ao justo. Eis mais alguns. Não haverá mais choro. Não haverá mais lágrimas. Irmãos, nós não teremos mais ciúmes. Nós não teremos mais iras, discórdias, dissensões. Não haverá, irmãos, amados, amigos, não haverá mais mortes. Isso é um benefício da morte. Não haverá tristeza, não haverá mais dor. Minha amada igreja, meu povo abençoado por Deus, esse povo que Cristo me deu para comungar. Na morte, a comunhão será eterna. Irmãos amados de Deus, que sejamos conhecedores das doutrinas básicas de nossa fé, para que andemos sempre em convicção de vida. E a Igreja de Cristo diz: Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Então, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado pelo mundo neste momento de pandemia, principalmente com este